Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Cada semana dedicamos um episódio do nosso podcast a um estudo textual, atualmente no livro de Hebreus. E no final desse pequeno estudo, eu darei a resposta à pergunta 624. Hoje estamos em Hebreus capítulo 3, versículo de 1 a 3, onde apresenta Jesus Cristo como maior do que Moisés. Vamos começar com a leitura e depois algumas perguntas para compreender melhor o conteúdo do texto aqui. Lendo da Nova Almeida Atualizada, encontramos aqui nesse texto de Hebreus capítulo 3, de 1 ao 3, as seguintes palavras. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Nesses primeiros versículos de Hebreus capítulo 3, várias coisas importantes que observamos e vamos frisar essas questões por meio de algumas perguntas. Então, a primeira pergunta, os santos são participantes do quê? No versículo 1 ele chama de participantes, mas novamente isso exige um pouquinho de atenção. Ele diz que são participantes da vocação celestial, chamados assim, para participar de coisas celestiais e não apenas de coisas terrestres. Segunda pergunta, o que Jesus fez para efetivar esse chamado, essa vocação celestial? A base dessa vocação foi tudo que Jesus fez quando ele veio aqui e participou de carne e sangue. Ele participou da vida terrestre para que nós possamos participar da vida celestial. E assim, ele nos chamou para essa vocação celestial. A próxima pergunta, quais papéis de Jesus recebem destaque no versículo 1 do capítulo 3? Ele chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote. Então, olhando para essas duas expressões, apóstolo significa um que é enviado. E assim, Jesus foi enviado com uma missão, enviado como representante do Pai, um mensageiro do Pai aqui na terra. E o termo sumo sacerdote enfatiza a posição de Jesus como mediador, apresentando sacrifícios e ofertas a favor de homens para Deus. Então, por um lado, ele é enviado pelo Pai ao mundo, e por outro lado, ele representa quem está no mundo para o Pai, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Próxima pergunta aqui. Quem constituiu Jesus, apóstolo e sumo sacerdote? Diz no versículo 2 que ele foi fiel àquele que o constituiu. Então, quem foi? E a resposta aqui vem de vários textos, tanto em Hebreus como em outros livros, que Jesus foi enviado pelo Pai. Voltando para Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, encontramos esse fato na introdução que é dada ao texto. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 dizem: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele nos falou, ele diz, pelo Filho. Quando voltamos para o Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, quando Jesus orou ao Pai na noite antes da sua morte, ele disse no versículo 3, E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o Pai enviou Jesus, ele é apóstolo do Pai, nesse sentido. Agora, a ideia de ser sacerdote, mais uma vez no livro de Hebreus, desta vez olhando no capítulo 5, Hebreus capítulo 5, versículos 4 e 5. E ninguém toma esta honra para si mesmo,
a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Então ele é apóstolo enviado pelo Pai e sacerdote chamado pelo Pai para esse papel. A próxima pergunta. Nesse texto de Hebreus 3, de 1 a 3, quais duas pessoas recebem destaque por sua fidelidade? Nisso observamos que ele comenta sobre Jesus, o qual é fiel, e Moisés, que foi fiel. Os dois foram fiéis, e assim tem isso em comum. Agora, a segunda questão em relação a essas duas pessoas, qual desses servos é maior? E por quê? Espero que a resposta seja evidente nisso, que Jesus é maior do que Moisés. Diz aqui claramente, Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Por quê? Moisés é um servo na casa, mas Jesus é maior porque ele edificou a casa. Ele tem uma posição assim muito superior a Moisés. E esse conceito vai ser explicado mais ainda nos próximos versículos do nosso estudo, mas isso fica para outro episódio na semana que vem, se Deus permitir. Resumindo algumas coisas aqui, de Hebreus 3, de 1 a 3, vamos observar 3 fatos importantes aqui. Primeiro, a participação. Jesus participou da vida terrestre para permitir que homens participem da vida celestial. Uma certa troca acontece aqui. Segunda coisa, os papéis de Jesus. Ele é apóstolo enviado pelo Pai, sumo sacerdote escolhido pelo Pai. Mas nisso ele vem do Pai e nos representa diante do Pai. E a terceira observação sobre Jesus e Moisés. Os dois foram fiéis, mas Jesus é superior porque ele é o construtor da casa, aquele que edificou a casa. Mas hoje vamos já para as perguntas do dia. Pergunta 623. Quem profetizou, uns 700 anos antes do nascimento de Jesus, que o Messias nasceria em Belém? Alternativas: A. Jonas, B. Daniel, C. Miqueias ou D. Ezequiel. A resposta certa sobre essa profecia é importante. Alternativa C. Miqueias que fez essa profecia. Miqueias capítulo 5, ele disse: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Foi Miqueias que fez essa profecia importante, cumprida quando José e Maria foram a Belém e Jesus nasceu em Belém de Judá. Pergunta 624. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu primeiro a quem? Alternativas: A. Tomé, B. Pedro, C. Maria, sua mãe, ou D. Maria Madalena. A resposta no final do próximo episódio. Vamos continuar, se Deus permitir, no episódio da semana que vem, observando a partir do capítulo 3, versículo 4 de Hebreus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.